Acompanharam, nós tivemos oportunidade de realizar uma série de 11 eventos de saneamento, e essa foi uma ideia que começou numa parceria que nós havíamos discutido no início do ano, entre o Giamundo Neto, a Sigla Sul, aqui representada pelo Sebastian, e a Portugal Ribeiro, do Maurício Portugal Ribeiro, e o Marcelo Lennertz, que está aqui conosco. E a nossa intenção era promover, em parceria com a Connected Smart Cities, um evento presencial para discutir o novo marco regulatório, mas de uma forma muito realista, entendendo a realidade do setor e o que a gente de fato poderia esperar com o aprimoramento das normas que se pretende com essa alteração legislativa. Todos nós fomos surpreendidos pela pandemia, só que a gente achou que já havia ali um conteúdo interessante, uma programação que valeria a pena dar sequência. Começamos a discutir e chegamos nesse formato de segregar em uma série de discussões, um evento a cada dia da semana, né? Na verdade, um evento por semana, e esse formato se mostrou muito acertado, porque a gente conseguiu atingir nessa intenção de colocar em evidência o entrevistado e sempre trazer alguém que de fato pudesse colaborar para elevar o grau de conhecimento de todos que estivessem ali envolvidos, pessoas que realmente pudessem incorporar alguma coisa de diferente, uma perspectiva nova, uma crítica. E nesse contexto, pudemos conversar com 30 pessoas ao longo de quase 24 horas de debate e contamos com 2.000 inscritos e em cada evento 400, 500 pessoas participando. Então, essa massa crítica, o feedback que a gente foi recebendo, foi nos motivando a ampliar cada vez mais e aprimorar ao longo dos eventos, inclusive a plataforma a gente modificou ao longo dos debates e a gente foi seguindo nessa linha. Com toda essa dimensão que a gente foi alcançando, a gente pôde evoluir para um próximo passo que o Sebastian vai complementar agora com vocês. Sebastian, por favor, fique à vontade. Obrigado, Felipe. Bom, realmente, nesses 11 eventos, nós os estruturamos começando com um diagnóstico do setor, e, em particular, um diagnóstico de quais eram os desafios para se avançar na universalização, e como que estava configurado o mercado de prestação do serviço, quais eram as dificuldades que enxergavam tanto os reguladores quanto os operadores dentro do arcabouço atual. E logo de ter esse diagnóstico inicial, passamos para discutir já o próprio projeto de lei que está tramitando no Senado. E no projeto de lei foram discutidos quais seriam ainda os desafios para colocar em prática todos os instrumentos necessários que permitissem avançar no setor do saneamento. E um pouco a conclusão ou o consenso que houve ao longo desses 11 eventos, escutando esses 30 palestrantes, participantes que representavam os distintos agentes do setor, o consenso foi de que realmente algo diferente deverá ser feito no setor para podermos sair do estado atual. Fazer o mesmo, continuaremos com o mesmo resultado. E nesse consenso foi de que há necessidade realmente da promulgação, da atualização do marco legal. E que o projeto de lei que hoje está em discussão é aquilo que é possível ser feito. Sem dúvida poderá ser aperfeiçoado, melhorado e tal, mas o estado no que está é o que dá a possibilidade de dar ao menos o primeiro passo e avançar nisso. Só que o projeto de lei em si, ele não vai resolver todos os problemas, ele precisa de uma série de instrumentos que venham a complementar e a fazer o setor avançar, mas é um primeiro passo. E um consenso também de todos os agentes é que o principal desafio é realmente fortalecer a regulação e fortalecer os instrumentos contratuais, que viabilizam a delegação da prestação do serviço do poder concedente aos operadores, seja nele da administração pública, seja nele operadores privados. Há um consenso de que para avançarmos na universalização é necessário trazer o capital privado.
Esse capital privado poderá vir na forma de capitalização de empresas, aquisição de empresas ou de empréstimos. Mas qualquer dessas formas precisam ter segurança. Precisam ter segurança contratual, segurança regulatória, para que o capital venha com o menor custo possível. E essa segurança ela será trazida por um fortalecimento da regulação e dos instrumentos contratuais. Isso foi um pouco assim a grande síntese, e que muitos são os desafios para poder colocar isso na prática. Dentro desse contexto, a Bicom nos procurou para apresentar um trabalho que eles têm desenvolvido junto a Portugal Ribeiro e a Pesco, onde eles estudaram essas questões e querem trazer, apresentar para todos nós, aproveitando esta massa crítica que se gerou, esta plataforma que foi gerada nestas discussões, para apresentar essa contribuição que tem na Bicom, enquanto o estudo que ela realizou de como contribuir com esse avanço do setor. Tá? Depois eu vou passar a palavra para o Percy, para conduzir já a apresentação desse estudo, mas queria aproveitar também um momento para convidar as outras associações, instituições e organismos públicos que também tenham avançado em estudos de como melhorar o contexto do setor para que os apresentem. E agora passamos a essa fase de discutir soluções, e já não discutir problemas. Tá? Bom, então queria agradecer aí ao Percy nos ter procurado, ele ter achado, ou a Bicom ter achado, de que este canal de discussões que foi gerado poderia ser um meio útil para contribuir com o avanço do setor. Novamente, abro o convite para outras iniciativas deste tipo. Percy, contigo fica. Bom, Sebastião, muito obrigado aí pelas suas palavras. Queria primeiro agradecer ao Sebastião Sigla Sul, ao Felipe Graziano, da Jamundo Neto Advogados, e ao Marcelo e ao Maurício Portugal, da Portugal Ribeiro, pela oportunidade, pela parceria. E na oportunidade de cumprimentar vocês pela iniciativa dessa série de eventos. Eu acho que todos nós do setor, em algum momento ou outro, quer dizer, nos dedicamos a ouvir atentamente as discussões que foram ricas, que contribuíram bastante. Tem muito do termo, né, criar uma massa crítica no setor no momento que a gente precisa. E principalmente o setor, nesse momento de transformação, é que nem eu digo, o primeiro degrau da escada é a aprovação do novo marco, mas a gente não chega no quarto degrau sem passar pelo primeiro. Agora, o novo marco não nos levará ao topo da escada, tem outras coisas a serem feitas. E, nesse sentido, já olhando para o mercado de saneamento, e olhando para o mercado de saneamento, seguramente na perspectiva do novo marco, mas não apenas isso, na perspectiva de que sempre haverá uma relação poder concedente, concessionário, operador, e essa relação vai ser sempre regida por um contrato, né? Entendemos nós que, e aí numa conversa, num diálogo com alguns agentes do governo, principalmente o Ministério da Economia, que a qualificação dos contratos era um ponto fundamental na criação de segurança jurídica no ambiente da operação do serviço de saneamento. O marco regulatório seguramente dá um marco, dá um framework, uma estrutura mais geral, mas, no fim, o contrato aí é o rei da relação, e é ele que a gente tem que olhar com atenção. E aí, nessa discussão, como contribuição da associação, e de forma totalmente transparente, e por isso que buscamos o apoio de vocês, que é para que isso seja assim, uma divulgação maciça, uma contribuição nossa, de peito aberto ao debate de como qualificar os contratos. Identificamos aí, tanto com a Pesco Consultoria do Frederico Turola e o Portugal Ribeiro, o Maurício Portugal e o Marcelo, nos ajudaram muito nessa reflexão de quais seriam os pontos aí. Um dos pontos que a gente tratou é uma alocação mais eficiente dos riscos, né, um modelo de equilíbrio dos contratos e um modelo de regulação desses contratos, né, entendendo que muitas dessas coisas, trazidas a cláusulas contratuais, gerariam maior segurança para o empreendedor e maior proteção também para o cidadão que recebe a prestação de serviço. Então, nesse sentido, como quem botou mesmo a mão na massa, e eu acho que o resultado do estudo foi interessante,
porque ele foi uma contratação de consultoria, mas foi uma construção conjunta. Foram uma série de reuniões, as empresas associadas à Bicom se dedicaram, deram sugestões, nos reunimos, entendemos aí convergências e divergências, caminhamos sempre para as convergências, que é aquilo que está lá no texto. Foi uma discussão também para nós da Bicom, também para os operadores privados, muito rica em termos de reflexão. Mas, como eu dizia, quem botou mesmo a mão na massa é o Frederico Turolla e o Marcelo Lenners. Então, eu passo, acho que, primeiro a palavra para o Marcelo, para ele contar um pouco da parte dele do estudo, e depois o Fred para contar aí a parte dele do estudo, para que vocês se sintam bastante motivados aí para acompanhar as discussões que se seguirão aqui nessa plataforma. Desculpa, gente, agradeço também a Connect Smart City pela parceria nesse processo todo também. Marcelo. Obrigado, Percy, obrigado a todos aí pelo convite, é um prazer novamente estar aqui participando das exposições que têm acontecido aqui nessa plataforma, e é um prazer para a gente também apresentar esse estudo construído junto com a PESCO, nesse ambiente tão rico da Bicom, com a participação de todas as empresas, e a gente espera que essa seja uma contribuição relevante para o setor, para os próximos projetos que vão ser discutidos dentro do setor de saneamento. Como o Percy já adiantou, o estudo tem por objetivo propor aí um conjunto de regras padronizadas sobre 3 temas críticos à estruturação de projetos de participação privada no setor de saneamento, né? Então, primeiro, distribuição de riscos. Segundo, a preservação do equilíbrio econômico-financeiro, né? Então, processos de reequilíbrio, como disciplinar esse tema. E, por fim, modelos regulatórios. Eu vou falar um pouquinho desses 2 primeiros temas e o Frederico Turolla vai tratar dos modelos regulatórios no final. Tá? Como é que foi a metodologia pensada para esse estudo? Tá? A gente selecionou 3 casos típicos principais, dentre aí 8 possibilidades de arranjos contratuais que a gente identificou na experiência brasileira no setor de saneamento. Tá? E esses 3 casos típicos são a concessão comum plena, né? Ou seja, a concessão dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a concessão administrativa de esgoto, ou seja, uma PPP, né? Para prestação especificamente do serviço de esgotamento sanitário, e a possibilidade de uma concessão administrativa, né? Também uma PPP para a construção e operação de infraestruturas do sistema de abastecimento de água ou do sistema de esgotamento sanitário. A gente estaria falando, por exemplo, da construção, né? E operação e manutenção de uma adutora, ou de alguma estrutura específica, né, de um dos 2 sistemas. Tá? Então, esses foram os 3 casos que a gente tratou no estudo. O ponto principal, o foco principal são as concessões plenas, e sempre que necessário, a gente apontou no estudo que adaptações seriam necessárias se a gente estivesse falando dos outros 2 exemplos, né, da concessão administrativa para o serviço de esgotamento sanitário ou da concessão administrativa para lidar com alguma infraestrutura específica. Acho que é importante também falar um pouquinho de como é que ficou estruturado, então, o trabalho, né? A ideia foi fazer algo realmente que pudesse ser um guia, né? Um manual que pudesse ser aproveitado por quem vai estruturar novos projetos. Então, além do relatório, que é o estudo, né, principal, a gente tem 4 anexos, né? Primeiro, um quadro com essas experiências de arranjos contratuais que a gente identificou no setor de saneamento. O segundo anexo é uma matriz de riscos. O terceiro anexo é um anexo com as cláusulas padronizadas, ou seja, propostas de redação de cláusulas que podem ser adotadas, né, futuramente nesses novos projetos. E o quarto anexo é um documento que propõe diretrizes mínimas para a elaboração de um fluxo de caixa descontado, né, dentro de um plano de negócio, que vai funcionar, aí, essa é a nossa proposta, a gente vai ver daqui a pouco, vai funcionar como a representação do contrato em estado de equilíbrio, né, representação da equação econômico-financeira do contrato. Tá? Passando aí aos temas propriamente ditos, né? Então, primeiro alocação de riscos, e depois sistema compensatório, e depois sistema regulatório, né? Começando aí pela alocação de riscos, tentando fazer um resumo dos principais pontos que a gente tratou no estudo, tá? As sessões começam sempre com uma introdução conceitual, né? Então, a gente primeiro faz algumas considerações sobre quais são os principais temas, as principais questões envolvidas, né, em relação
ao assunto para depois passar para as recomendações específicas em termos de cláusula contratual. Então, na seção de distribuição de riscos não é diferente, a gente começa falando um pouco dos critérios para alocação eficiente de riscos no contrato de concessão. Basicamente, são 4 critérios que já vêm sendo discutidos aí pelo menos há 10 anos entre nós, né? Primeiro, quem é o menor custo é capaz de influenciar a probabilidade de ocorrência do evento associado a esse risco, quem é o menor custo é capaz de gerenciar as consequências do evento associado a esse risco, caso ele venha a se materializar, quem tem a menor capacidade de transferir a terceiros as consequências do evento gravoso associado a esse risco, e se há no mercado seguros razoáveis para o risco em questão, ou seja, se quem tem a melhor condição para gerenciar esse risco é a concessionária, em princípio deve ser alocado esse risco à concessionária, né? Mas, nesse último caso, se a gente não tem seguros razoáveis com determinado risco, não faz sentido você alocar a concessionária, faz sentido você alocar esse risco ao poder concedente. Esses 4 critérios já vêm sendo discutidos aí no cenário jurídico brasileiro, pelo menos, há pelo menos uns 10 anos, né? Mas, ainda assim, a gente continua vendo exemplos de alocação inadequada de determinados riscos no contrato de concessão à concessionária. Acho que talvez o erro mais recorrente seja alocar à concessionária riscos que não são por ela controláveis, né? E aí, acho que a reflexão principal que a gente faz no estudo bom, se a alocação de riscos serve para criar incentivos para que a concessionária atue de forma eficiente para cumprir o contrato, né? Qual é o sentido de você alocar a concessionária um risco que ela não controla, né? Se ela não controla, ela não tem como ser eficiente na gestão desse risco, né? O máximo que ela pode fazer é torcer para que os eventos associados a esse risco, os eventos gravosos, não se materializem, né? E a gente explica quais são as desvantagens do ponto de vista do interesse público de se alocar a concessionária a riscos que não são por ela controláveis, tá? E aí a gente passa a tratar especificamente da alocação desses riscos, né? São 23 riscos que a gente elenca e faz propostas específicas, né, de como tratá-los no âmbito do contrato. Essas propostas específicas se dividem basicamente em bom, já falei o critério mais geral, né, que é não alocar a concessionária riscos que ela não controla, mas também, do ponto de vista de propostas específicas, a gente tem a ideia, como diretrizes aí, evitar a linguagem genérica no contrato, né, uma alocação que simplesmente genericamente atribua à concessionária determinados riscos, né, detalhar de forma mais profunda e quais são os aspectos de cada risco que foram assumidos por cada uma das partes no contrato, e, principalmente, evitar contradições entre dispositivos contratuais, né, e também entre o edital e o contrato, né? Muitas vezes a gente identifica dispositivos do próprio contrato ou dispositivos do edital que podem colocar em dúvida o que está previsto na matriz de riscos do contrato, ou que, pelo menos, podem enfraquecer a capacidade que a concessionária vai ter de, numa disputa, seja ela judicial, arbitral, ou mesmo no âmbito administrativo da agência reguladora, fazer valer o seu direito a reequilíbrio, né, no caso da materialização de um risco que não foi a ela alocado, tá? A gente entende também que, mesmo quando você tem essa especificação de riscos, né, sempre vai haver casos que não foram previstos no contrato de concessão, né? Mesmo você tentando fazer esse esforço, ainda vai haver casos em que você não previu o que fazer no contrato de concessão, ou mesmo casos em que haja uma certa ambiguidade sobre qual a extensão do risco que foi assumido por cada parte, né? E aí, nesse caso, a gente propôs também uma regra geral de interpretação a ser utilizada pelos agentes públicos e, no limite, né, por decisores, por juízes, por árbitros, nesses casos de ambiguidade, né? E essa regra busca avaliar qual é o nível de controle que a concessionária tinha sobre esse risco e também quais foram as medidas específicas que a concessionária adotou, no caso concreto, em relação à parte do risco que ela controlava, né? Se é que existe essa parte, tá?
Então, só para dar alguns exemplos aí de temas que a gente tratou, de riscos que a gente tratou, né? Acho que um exemplo claro de alocação à concessionária de um risco que ela não controla seria, por exemplo, alocar à concessionária o combate, né? A responsabilidade por combater poços irregulares, né? De forma genérica. Quer dizer, a concessionária não tem poder de polícia, ela não tem a capacidade de adentrar as economias e checar, né, se existem poços, né, regulares ou não, e instalar higrômetros, ou fechar os poços, ou punir as pessoas que estão, os usuários que estão praticando esse tipo de irregularidade, né? Então, esse é um exemplo clássico em que a gente tem que prever no contrato alguma forma de interação e cooperação entre concessionária e poder concedente. Então, a concessionária, dentro dos casos, dentro da esfera, né, do seu controle, toma as medidas necessárias, né, para municiar o poder concedente, que é quem tem poder de polícia, a adotar também as medidas necessárias para combater esses poços irregulares, né? Então, por exemplo, a gente propõe aí que a concessionária fique responsável por fazer o mapeamento, a identificação desses casos, né? E por comunicar esses casos ao poder concedente e à agência reguladora, e que o poder concedente e a agência reguladora tenham um prazo para agir, né, e combater esses poços, né? Se isso não acontecer, aí você teria o surgimento para a concessionária do direito ao reequilíbrio, né? A gente tem ainda situações do ponto de vista de especificidade, né, da alocação de riscos. Pode falar, por exemplo, da questão da obtenção da licença ambiental. É muito comum que contratos de concessão simplesmente transfiram de forma genérica para a concessionária o risco de licenciamento ambiental, sem se dar conta que, em muitos casos, o que acontece é que a concessionária cumpre todas as medidas que estavam ao seu alcance para a obtenção de uma licença ambiental, e essa licença pode acabar atrasando por conta de um atraso do órgão ambiental, né, para o qual a concessionária não concorreu, não contribuiu de qualquer forma. Então, nesse caso, é importante que o contrato faça essa distinção entre quando que a concessionária deve assumir, né, o risco do atraso na obtenção da licença ambiental. Obviamente, se ela não contribuiu para esse atraso do órgão ambiental, não faz sentido que ela tenha que arcar com as consequências desse atraso, tá? Aí, passando aí já para um outro tema, que é a questão do sistema compensatório, né, as regras sobre reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Aí também nessa parte, como eu falei, né, a gente faz uma introdução conceitual explicando o que é a equação econômico-financeira de um contrato de concessão, ou seja, essa função aí que relaciona a remuneração esperada pela concessionária às obrigações e riscos que ela assumiu, né, no momento da elaboração da sua proposta de licitação. A gente explica o que é um evento de desequilíbrio dessa equação econômico-financeira, né, um evento que configura um risco atribuído a uma parte do contrato, mas que impacta, da perspectiva econômica financeira, a outra parte, né? Ou seja, a parte que é afetada pelos efeitos desse evento não é a parte que, segundo o contrato, deveria suportar essas consequências, né? E a gente também propõe que seja definido no contrato, muito claramente, qual é o instrumento que representa, para fins regulatórios, a equação econômico-financeira contratual. E a nossa proposta é que o fluxo de caixa do plano de negócios elaborado pela concessionária seja vinculante para esse fim, né? Seja o documento que, para fins regulatórios, representa o contrato de concessão em estado de equilíbrio, e que, portanto, deve ser utilizado tanto para mensurar os impactos de um evento de desequilíbrio sobre a concessão, e, consequentemente, para viabilizar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro que foi afetado, tá? A variável a ser utilizada, né, tanto para mensurar os impactos quanto para viabilizar a recomposição do equilíbrio é a taxa interna de retorno prevista nesse fluxo de caixa do plano de negócios, tá? Aí a gente prevê a exceção para um tipo de evento de desequilíbrio específico, que é a inclusão de novos investimentos ou serviços no contrato de concessão. Para esse caso, a proposta é que o reequilíbrio aconteça por meio da metodologia que se convencionou chamar aí de metodologia do fluxo de caixa marginal, tá? Então, aí considerando
custos a valores de mercado da época da decisão de inclusão desse novo investimento ou serviço, a possibilidade de reavaliação das projeções de receita em função da demanda real verificada até aquele momento, né, até o momento da ocorrência do evento de desequilíbrio, sendo certo que a projeção da demanda feita a partir daí é risco da própria concessionária, e que a TIR utilizada, né, a taxa de desconto a ser utilizada nesse fluxo de caixa marginal, seja uma taxa de desconto decorrente de uma fórmula definida previamente no contrato de concessão. Então, essas são as linhas gerais aí, do que a gente está propondo como sistema compensatório para fins de reequilíbrio econômico-financeiro. E aí eu passo a palavra para o Frederico Turola para ele explicar como é que a gente disciplinou, aí, como é que a gente tratou o tema do modelo regulatório dos contratos. Bom, obrigado, Marcelo. Foi uma proposição instigante do Percy, esse trabalho que nós fizemos junto com o Marcelo, o Maurício, e dá para ver como o tema é amplo e complexo, e acho que a escolha do momento de apresentação aqui com o Felipe, com o Sebastião, é perfeita. É um espaço que é qualificado para esse tipo de debate muito interessante. E obrigado à Connected Smart Cities. Na área regulatória, nós, obviamente, trabalhamos com elementos bastante gerais, um tema super complexo e super vasto, né? Não entramos em assuntos como o tipo de agência, o tipo de entidade reguladora a ser designada no contrato, mas tratamos de alguns elementos básicos que permeiam o que a gente pode associar ao altíssimo risco regulatório que as operações de água e esgoto no ambiente subnacional brasileiro apresentam, que, obviamente, afugentam investimentos e causam problemas do tipo seleção adversa de players nas licitações, porque as condições de risco acabam não propiciando que os melhores operadores sejam escolhidos. A gente observa uma fragmentação muito grande no ambiente regulatório brasileiro, um número muito elevado de agências com uma heterogeneidade de padrões regulatórios muito alta. Essa heterogeneidade pode ser colocada em dois grandes bolsos. O primeiro seria o que a gente tem chamado de regulação discricionária, feita principalmente sobre companhias estaduais, onde se utilizam modelos com base de ativos, com extração de ganhos de produtividade através da metodologia de fator X. E, nesse ambiente, a principal característica, como acontece em alguns segmentos como transmissão elétrica e outros, onde o contrato não é licitado, a principal característica é justamente a ausência de licitação no contrato, que impede que você tenha, no momento inicial da concessão, a extração dos ganhos de produtividade. Daí, no ambiente das concessões privadas, no ambiente da modelagem de concessões, a proposta aqui é que a extração de ganhos de produtividade se faça de uma forma que não o fator, porque o risco de que se duplique a extração de ganhos de produtividade com o que já acontece no leilão competitivo é muito alta. Isso cria uma situação de uma possível extração excessiva de ganhos que, na prática, vai afugentar os melhores investidores, aqueles que realmente podem licitar, podem fazer o seu bid com base em propostas já competitivas. Um elemento básico e essencial que, às vezes, é esquecido do ambiente regulatório é a cadência dos reajustes tarifários. É essencial que os reajustes tarifários sejam feitos de forma contínua, independente de outros eventos tarifários e de forma adequada. Contínua significa que, no prazo mínimo de 1 ano, tem que haver o reajuste tarifário. A ausência desse elemento introduz nos ambientes de concessão um risco importante, se não um risco econômico, porque a procrastinação desse evento pode ensejar um reequilíbrio, um risco financeiro, porque os problemas de caixa que são causados no meio do caminho podem não ser adequadamente cobertos pelos mecanismos estabelecidos de reequilíbrio do contrato. Adequação, porque o reequilíbrio pode ser baseado num índice público legítimo como o IPCA, mas em vários casos há peso para alguns componentes de custo
que são relevantes e que têm uma atualização distinta do IPCA, o caso, o suspeito usual aí é a energia elétrica, e quando a energia elétrica tem um peso relevante, é interessante se introduzir no contrato uma fórmula paramétrica que inclua pesos para IPCA e o insumo energia elétrica, de forma a reajustar o contrato de uma forma mais parecida com as condições de custo subjacentes. E, claro, independente dos demais eventos tarifários, né? Todo mundo conhece os eventos tarifários clássicos de um contrato de concessão ou de um ambiente de saneamento, são a revisão tarifária e o reequilíbrio econômico-financeiro. Às vezes eles se confundem, às vezes você chama de uma revisão tarifária ou você chama um reequilíbrio econômico-financeiro de revisão tarifária, mas se a gente trabalhar um pouco os conceitos, a gente pode ver que a revisão tarifária é um evento que revê condições contratuais de forma mais ampla, é mais característico dos ambientes de regulação discricionária, onde vários aspectos do contrato são reavaliados conforme condições correntes e projetadas, no caso de um price cap, por exemplo. Um reequilíbrio econômico-financeiro tem natureza mais simples, e essa natureza mais simples do equilíbrio econômico-financeiro se volta justamente para restabelecer condições contratuais, dada a alocação de riscos do contrato. Isso é mais leve, mais simples, e se for feito de forma regular, reduz fortemente o risco regulatório. Muitas vezes nos contratos se chama um reequilíbrio recorrente a cada 4 ou 5 anos de revisão tarifária, mas o ambiente que o Marcelo caracterizou, o ambiente de regulação contratual, eventualmente com planos de negócios vinculante, com um procedimento de reequilíbrio com base numa fórmula pré-estabelecida de fluxo de caixa marginal, com as melhores práticas que o Marcelo delineou, o que cabe de fato no contrato é um reequilíbrio econômico-financeiro periódico, eventualmente chamado de revisão tarifária, eventualmente alocado até para o ambiente de uma entidade reguladora independente, de uma agência de regulação, mas que é importante que seja entendido dessa forma mais leve, de forma principalmente a reduzir o risco regulatório. Um dos grandes inimigos do investimento no país tem sido esse risco regulatório excessivo, representado pela fragmentação das agências reguladoras subnacionais, e não é só pela fragmentação, pela heterogeneidade. É claro que isso traz ainda mais urgência à votação no Senado e à aprovação do PL 4162, que cria uma instância capaz de referenciar a regulação subnacional. Com isso, certamente vai reduzir essa heterogeneidade, reduzir o risco regulatório, não vai eliminar, certamente, mas vai reduzir o risco regulatório e a heterogeneidade, mas ainda assim é fundamental pensar em mecanismos que permitam que os contratos tenham essa característica de menor risco regulatório, com uma regulação contratual e não discricionária nas operações do setor privado, obviamente, nos ambientes em que não há um processo licitatório, em que se vem de um ambiente de contrato público-público entre entes da federação, esses ambientes não têm a mesma característica neste momento, com a aprovação do PL tendem a ter uma mudança, mas nesse momento não tem uma característica que permita o uso de uma metodologia de regulação mais efetiva do ponto de vista da redução do risco regulatório. Mas, essencialmente, são esses elementos que nós apresentamos no estudo do ponto de vista econômico, e agradeço, acho que passo agora, talvez, para o Percy, não é isso? Obrigado, Fred, obrigado, Marcelo. Eu acho que foi uma palhinha do que está vindo por aí. Então, em parceria aí com a Sigla Sul, com Portugal Ribeiro e com o Jamundo Neto e com o Connect Smart Cities, nós vamos fazer 2 eventos para discutir o resultado desse estudo. A ideia é levar público e ouvir. No primeiro evento, entes subnacionais, pessoas que estão liderando modelagens nos estados, que estão botando editais na rua, que estão fazendo o setor de saneamento se mexer, são guerreiros aí todo dia que estão fazendo o setor de saneamento se mexer, estão atrás de oferecer ao mercado, trazer investimento, ajudar a gente superar o déficit. E no segundo, isso no dia 23 de junho, né, às 10 horas, no horário, digamos, no horário tradicional dos eventos dessa série.
E no dia 30, então, de junho, nós vamos convidar entes da União, né, do Governo Federal, Ministério da Economia, Ministério do Desenvolvimento Regional, PPI, Agência Nacional de Águas, entes federais que estarão também com o intuito de, nos dois eventos, ouvir reações àquilo que a gente está propondo. A proposta nossa é uma proposta do setor privado, óbvio, e a gente imagina que ela é uma contribuição e ela é passível de reações e debate sobre esses temas com essas pessoas aí que estão liderando, cada um dentro da sua esfera de atuação, ações, iniciativas para a transformação do setor de saneamento. Então, de minha parte, era isso, agradecendo a parceria, Felipe e Sebastião. Queria dizer que é uma honra para a Bicom estar junto com vocês. Obrigado. Bom, nos encontramos na próxima terça, no horário habitual, das 10 ao meio-dia. Até a próxima. Até lá. Até lá.